Olá! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito especial e eu vou ter uma convidada também que, tem muita referência para falar sobre esse tema, que é o controle das emoções na gestação, tá, gente? A gente vai conversar o quanto o estresse acaba influenciando uma gestação, Todos os fatores que pode ocasionar tanto no crescimento fetal quanto nessa mãe. E para isso eu vou estar aqui convidando, a Paula para conversar um pouquinho com a gente, tá? Então a gente vai falar hoje sobre esse tema que é super importante. Vou esperar ela entrar e aí a gente já vai começar a conversar sobre esse tema. Acho que ela está entrando. Já vou mandar para ela aqui para a gente começar a conversar sobre isso. Quem aí, já passou por situações estressantes ou muitas vezes, pela rotina, pelo estilo de vida, acaba levando uma vida, com mais estresse. Então, hoje vai ser muito importante você ouvir sobre esse tema, anotar as informações que a gente vai conversar aqui para estar aliviando esses picos de estresse que não são indicados aí na gestação. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esse tema de estresse na gestação, tá? E o controle das emoções. Deixa eu ver a solicitação aqui para a gente começar a conversa. Vamos ver se a Paula aceita. Já vai começar aqui, vamos ver se eu consegui. Acho que deu certo. Oi, Paula! Oi, Mariel, tudo bom? Bem? Como que Tudo você tá? Tudo certinho? bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom falar hoje aqui contigo, Muito A gente bom. estava aí tentando fechar uma data, um horário, enfim, para a gente falar sobre esse tema tão importante, E eu gostaria também, antes da gente conversar, que você se apresentasse, falasse um pouquinho do teu trabalho também para o pessoal conhecer. Soltar meu cabelo aqui, tá? Agora que eu tô me olhando aqui. Sim, fala. Isso, se apresenta um pouquinho para a gente, fala do seu trabalho, Fala quem é você para todo mundo te conhecer também. Tá. Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa live. Obrigada, Mariel, pelo convite, primeiramente. O meu nome é Paula, eu sou professora de yoga, professora e praticante de yoga há mais de 23 anos, aí eu já estou nessa jornada há bastante tempo. E quando eu tive meu filho, eu já era praticante de yoga há bastante tempo, e quando eu tive meu filho, eu senti essa necessidade de estudar e me aprofundar no yoga na gestação, para saber o que que eu podia, o que que não podia fazer, E daí eu acabei me aprofundando nisso, assim, e montei o meu curso já faz, eu acho que desde a pandemia, inclusive a Mariel faz parte do curso, com um bônus lá sobre nutrição na gestação, muito importante também. Então, eu tenho falado bastante sobre yoga na maternidade, tanto na gestação quanto no pós-parto, aqui no meu Instagram. Porém, também eu tenho um estúdio de yoga aqui na minha cidade, em Rio do Sul, no interior de Santa Catarina. E é isso. Que ótimo! Hoje a gente vai, falar sobre esse tema tão importante, Eu acho que ninguém passa na sua vida sem ter uma situação estressante ou por períodos, muitas vezes, que são estressantes, mas mais importante que isso é a gente saber manejar, Como conduzir esse estresse que acaba vindo à tona aí por vários fatores que a gente vai falar hoje. E para a gente, começar essa conversa, enfim, acho que é bem importante a gente, nomear o que seria esse estresse, Que é uma condição aí que essa pessoa pode estar passando, uma condição de algum fator ali que ela acaba vivenciando ou de alguma mudança muito brusca, Que isso pode acontecer muitas vezes pela perda de um trabalho, pela perda de um parente, por uma mudança, por uma separação, enfim, fatores emocionais, questões nutricionais também acabam influenciando, questões psicológicas, No qual a gente vai ter um aumento aí
né, do cortisol, do adrenalina. Então, aquela pessoa, né, na situação estressante, ela fica naquele sentimento de luta ou fuga, né, naquele modo de sobrevivência. Exato. Né? E o que isso acaba acontecendo, né? Com o aumento desses fatores, né, do cortisol, da adrenalina, a gente tem um aumento dessa frequência cardíaca, a gente tem um aumento da pressão arterial nessa pessoa. E aí, quando a gente fala em gestante, aí que vem o grande perigo e o grande risco, né, Paula? Porque aí a gente vai afetar não só o desenvolvimento, né, da saúde daquela mulher, mas como também o desenvolvimento fetal naquela fase. E afeta muito. Cada dia há mais e mais estudos sabendo assim de como que o estresse, né, crônico na gestação pode afetar muito a gravidez da mulher, a saúde da mulher e afeta muito a saúde do bebê dela, assim. Até eu postei um vídeo esses tempos, né, de um médico que ele falava de alguns estudos científicos, né, e falando sobre os efeitos, né, do estresse no bebê, e muita gente ficou irada, dizendo que a gente estava responsabilizando a mãe, botando a culpa na mãe. Mas não é, gente, não é que a gente está responsabilizando. Você e o seu filho são uma coisa só, então tudo aquilo que você está passando na gestação, o seu filho vai passar também, vocês são um ser ali, ele faz parte de você, né? Ele está sendo criado, né? Com certeza. Assim e aí como é aquela a questão da alimentação, tudo que a mãe faz na gestação vai ter impactos. É óbvio que a gente tem que contar com uma rede de apoio, a gente pode conscientizar as pessoas ao nosso redor para elas estarem nos ajudando e não trazerem mais problemas e mais carga, né, para a gestante. Mas tem coisas que somente a gente vai poder fazer pela gente, né? E a gente precisa se responsabilizar, né? Eu acho que essa é a grande questão. Porque se você quer ter uma melhor qualidade de vida, se você quer ter uma melhor saúde, se você quer sair daquele teu estágio no qual você sente que não tá legal, que você tá infeliz, que você não tá passando por uma boa situação, isso vai requerer um esforço, sim. Isso vai requerer uma mudança. Então é importante a gente estar aberto também, né? E falando ali das causas também, né? O que vai causar esse grande estresse de hoje? Porque se a gente observar, né? Antigamente, né? Quando a gente não tinha esse estilo de vida, os fatores estressantes, eles eram outros, porque, né? Se tinha um outro hábito de vida. E aí, esse fator estressante, ele não era tão crônico, ele não era diário. Hoje a gente acaba tendo esse estresse diário, né? Devido à nossa rotina, devido ao quê? A mudança do ciclo circadiano. Então, o que é isso, né? As pessoas, elas acabam trabalhando mais noturnamente, né? Alterando o seu horário de sono, o seu horário do seu relógio biológico. Então, dorme muito tarde, acorda mais tarde, e aí isso muda todo o padrão de cortisol do nosso organismo. Então... E elas são muito sedentárias, né, Mariel? Porque às vezes eu escuto assim, mas antigamente as nossas mães não faziam exercício, mas elas estavam ali trabalhando na lavoura, elas tinham muito mais esforço físico, tinham que subir morro. Enfim, elas estavam ativas fisicamente. Fisicamente muito. E não se comia a quantidade que se come hoje. Porque o preparo do alimento você tinha que preparar. A primeira coisa. Que não tinha pegar um negócio pronto e botar lá no micro-ondas e fazer. Hoje os alimentos estão ultra calóricos, ultra processados, com excesso de aditivo. E tudo isso influencia no metabolismo da pessoa, né? E é um fator também para o estresse. Essa alimentação pobre nutricionalmente, na qual vai faltar nutriente para a formação de neurotransmissor. Para essa pessoa tá bem, para essa pessoa tá feliz, né? E além dessa mudança também ali do ciclo circadiano, muitas vezes a exposição a medicamentos há muito tempo, né? O próprio uso também, muitas vezes, da pílula anticoncepcional por muito tempo, ele acaba depletando muito nutriente, né? Eu não tô falando que a pílula vai causar um aumento do estresse, mas ela tem uma correlação, assim, com vários fatores. Sim. Tá? Então a gente precisa realmente observar, porque esse aumento de cortisol, essa desregulação de cortisol é o que está afetando a saúde da maioria das pessoas. Se a gente pegar, não falando só no âmbito gestacional, mas, né, no âmbito global, a doença hoje mais presente são as doenças, né, psiquiátricas, as doenças mentais, o estresse envolvido, a ansiedade, porque hoje se tem uma demanda muito alta de tudo, né, e as pessoas deixaram de fazer o básico. E eles não correlacionam, né? Porque o sistema nervoso vai afetar diretamente o seu sistema hormonal. O sistema hormonal que comanda todos os outros sistemas orgânicos no corpo. Então, tipo,
né, a tua digestão, a tua circulação, o ciclo hormonal. Então é uma cascata, né? Não dá para é que nem o ovo ou a galinha, a gente não sabe onde é que começa, onde termina, mas é como você falou, é vários. Só que uma Com coisa vai certeza. e daí quando você, e por isso que quando a gente consegue, tipo, corrigir, por exemplo, um hábito, vai levando aos outros, assim. Então, se eu consigo, por exemplo, eu vou focar agora, eu vou cuidar da minha alimentação, né? Se tu tá cuidando da alimentação, é muito, talvez, mais fácil você conseguir adquirir outros hábitos mais saudáveis, porque você vai ter mais energia, então talvez você vai ter mais vontade de fazer exercício, né? Ou o oposto, você começa fazendo uma atividade física, aquilo te deixa menos ansioso, tu come menos açúcar, né? E daí, ou porque eu fiz atividade física, eu não vou querer ferrar tudo que eu fiz e ir lá e comer um sorvete, né? Eu Então, vou, uma né, me coisa policiando nas escolhas, né? Isso que é muito bacana. E aí, o que a gente tem que trazer também para essas mamães, né? O grande perigo do estresse contínuo na gestação, tá? A gente falou ali de alguns fatores, muitas vezes pode ser que ela tá trabalhando em horários que não seriam tão adequados, ou às vezes até o sono está desregulado, porque ela mantém um estilo de vida no qual ela vai dormir mais tarde, porque às vezes ou está trabalhando em casa ou fica na rede social, e isso precisa sim ser ajustado, porque é um fator que desencadeia estresse e ansiedade. Mas o grande perigo disso é que quando a gente tem esse aumento do cortisol, o que acontece, né? Eu acabo poupando energia, né? O meu corpo, ele sinaliza hormonalmente que eu preciso levar energia para certos lugares e deixar de colocar energia em outros lugares. Isso é sinalizado para o bebê. Então, o bebê entende o quê? Que ele precisa poupar energia. Então, ele acaba não ganhando o peso adequado, não crescendo a quantidade que deve crescer. E isso leva ao quê? A uma restrição de crescimento fetal. Então, a gente sabe que hoje essa restrição de crescimento fetal, ela tem várias causas. Ela tem causas nutricionais, ela tem causas já de insuficiência placentária, ela tem relação com a pré-eclâmpsia, mas o estresse é um fator extremamente determinante. Então, eu sei que gestação é um período de muita mudança hormonal e que pode levar a aumento de ansiedade dessa mãe, muitas vezes não saber conduzir, porque às vezes ela tem medo de fazer certas coisas, ou comer, ou às vezes usou um produto e depois ela leu no Google que aquilo fazia mal, aquilo leva ela a ficar estressada, a ficar ansiosa, né? E eu digo que sempre é muito importante você ter um norte, né? Você ter um profissional no qual você confia, no qual você vai tirar suas dúvidas, porque se a gente fica pegando dicas do Google toda hora, a gente acha que a gente está quase morrendo praticamente, né? Porque ele nos leva a um diagnóstico ali que a gente fica realmente desesperado. Então a gente precisa ter, né, alguém, esse norte, realmente ter esse controle ali das emoções para ajudar. Mas, gente, a gestação, ela precisa ter esse cuidado. Então, se você está muito estressada, você pode levar a uma restrição de crescimento fetal. Você aumenta seu risco de pré-eclâmpsia também, tá? Porque você tem um aumento da pressão arterial. Então, isso também, né, vai acabar desregulando. Você também aumenta ali o risco, se você está muito estressado, de desenvolver uma depressão até na gestação, na fase de pós-parto. e no Né? pós-parto, E a gente sabe tem, que o pós-parto, ele já até predispõe essa mulher a ela ter ali, né, ela tem uma queda hormonal muito brusca, então ela predispõe você ter momentos, né, mais depressivos. Mas dependendo do estado nutricional e do estado emocional que essa mulher se encontra, às vezes o pós-parto é um estopim para realmente aumentar ainda mais esse risco da depressão, né? tem vários estudos já que correlacionam até as habilidades cognitivas, motoras do bebê no futuro, né? Então, eles já sabem que mulheres que levam uma gestação mais saudável, mais tranquila, esses bebês, o que eles têm? Eles têm uma capacidade de memorização, de aprendizagem, né? Habilidades motoras, então ele consegue caminhar, engatinhar mais rápido, né? Então ele desenvolve várias habilidades que vão muito além só dessa questão da saúde, né? São crianças que a menor incidência de terem problemas futuros, problemas mentais, né, distúrbios, Com né, certeza, isso mentais, afeta, nossa, emocionais. diretamente, né?
E a gente sabe que o estresse também ele diminui ali o comprimento dos telômeros nos bebês, né? Que é uma organelazinha ali do sistema nervoso central, que vai fazer transmissão nervosa. É como se a gente tivesse esses telômeros fossem, né, o cadarço, e nesse estresse materno eu faço o quê? Eu acabo destruindo essa ponta do cadarço. Então, tu vê que essa transmissão nervosa ela já não vai ficar tão adequada. E o que isso vai afetar, né? Isso vai afetar muito o risco, o aumento do risco de doenças crônicas, né? De doenças do coração, de diabetes futuro. Então, assim, o impacto do estresse, ele é realmente, assim, muito significativo e negativo para essa mãe e para esse bebê, né? Então, essa correlação de aumento de doenças crônicas, aumento de doenças psiquiátricas, possivelmente também relacionadas hoje a transtornos de desenvolvimento, né? A gente já tem vários estudos correlacionando isso. Então, a gente hoje precisa ter esse olhar muito especial. A gente, às vezes, fala muito, né, da importância da alimentação, do exercício, né? E a gente, muitas vezes, esquece daqui, do mental, do psicológico, de como que tá. Né? Como que tá essa mãe? Às vezes ela tá tão preocupada em tudo, mas aquilo até deixa ela estressada demais. E aí também não é um ponto que a gente quer chegar. Então, uma das coisas que eu sempre busco é também ver como que ela tá. E tranquilizar. Às vezes vai ter o ideal que a gente precisa fazer, mas vai ter o possível, né? Aquilo que se encaixa na rotina dela, aquilo que vai deixá-la mais tranquila, para ela conseguir passar por essa gestação de uma forma saudável e também sem essas intercorrências, né? Você acaba, né, trabalhando ali também nos seus programas, né, Paula? Eu acho que muito com isso, com essa questão de trazer essa mãe de volta, de criar essa sintonia que é tão importante. Às vezes ela fica tão preocupada em milhões de coisas e preocupações que ela deve fazer e entra até em uma crise em relação a tudo isso, certo? Eu acho que esse é o grande presente do yoga, assim, eu acho que o yoga é essa ferramenta que trabalha muitas coisas numa ferramenta só, né? Então, ele não é só uma prática de atividade física, né? Então, existem práticas onde a gente trabalha, sim, o físico, né? E daí a gente vai ter vários benefícios que uma prática de exercício físico vai trazer para a mulher, né? Então, ela vai se beneficiar diretamente de todos os benefícios que uma atividade a física traz para ela e além dos emocionais, porque a gente trabalha muito com a questão da respiração, que também trabalha essa questão do aquietamento, do relaxamento, né? Da ativação do sistema parasimpático, né? Então, a gente tem o simpático e o parasimpático. O parasimpático é o sistema nervoso responsável pelo estado de calma e relaxamento. E a gente trabalha muito isso na prática de yoga, né? E isso vai ajudando a combater o estresse, de pouquinho em pouquinho, né? Durante a prática de yoga na gestação também a gente faz muito esse, assim, a cada movimento ela para um pouquinho, ela sente o bebê, ela se conscientiza que ela não está fazendo aquilo só por ela, mas que tem um ser dentro dela, né, que está se desenvolvendo também. Então, vai criando esse vínculo afetivo que às vezes, assim, parece que é muito longe, mas vai desenvolvendo um vínculo ali amoroso que vai se intensificando ao longo do tempo. Então, assim, ela vai, aos poucos, adquirindo melhores hábitos, porque ela tem mais consciência de quanto que aquilo é importante não só para a saúde dela, mas para a saúde do filho, né? Ótimo, perfeito. Né? E eu digo muito também que a questão do yoga na gestação, assim, a gente vai criando espaço na nossa cabeça para esse novo ser, né? Porque, bom, tu já passou por 4, né? Eu passei por uma gestação, mas para mim, assim, aquilo não era muito real até que eu vi o meu filho nos braços, assim, né? Então, a gente ir entendendo aos pouquinhos, assim, que a tua vida vai mudar para sempre e que tu não vai viver só para ti mais. Que aquela pessoa que tinha não existe mais. Agora é tu e mais uma pessoa. Então, assim, aquilo vai... não é uma mudança tão brusca quando esse filho nasce, sabe? Porque ela vai criando espaço. Não, tem outro ser aqui. Eu preciso abdicar de certas coisas pelo bem
dele, né? E a gente sabe que depois, virando mãe, a gente vai ter que abdicar de muita coisa pelos nossos filhos, né? E que isso Sim. não é necessariamente ruim, né? Então, É uma e também, mudança que a gente vai ter que passar, né? então eu E acho que é um tempo assim para reflexão, sabe? Para olhar a maternidade também com esse olhar mais assim espiritual, mais sagrado, mais bonito, né? De, enfim, assim, eu acho que tudo isso vai ajudando a mulher, assim, nessa questão emocional, né? De quem ela é, qual que é o propósito da vida dela, o que que vai mudar, de trabalho, de estar se conscientizando dos medos que vão aparecendo e conseguir digerir tudo aquilo, né? Porque às vezes importante. ela está tão ali no dia a dia e ela nem tem tempo para racionalizar aquilo que ela está passando. E a gestação pode ter um momento bonito, né, na vida dela também, onde, né, cara, ela é o único momento na vida dela onde ela é dois com o filho dela, depois nunca mais aquilo vai acontecer. Então, é uma coisa sagrada, assim, e que no yoga a gente tem esse tempo para poder sentir isso, né, e viver aquilo como uma coisa sagrada e bonita mesmo, né? Não, eu acho ótimo, porque eu acho que as práticas trazem muito essa consciência, te tira daquele momento que você está vivendo, às vezes até de preocupação, às vezes está com um exame alterado e aí isso deixa, né, essa grávida mais nervosa. Então, no momento de prática, ela voltando, ela respirando, ela tomando consciência, é o momento dela energizar, é o momento dela interiorizar. Isso tudo traz realmente uma paz para ela naquele momento e vai modulando também todos esses fatores de estresse, né, que a gente acabou comentando, que podem ser realmente muito maléficos para a gestação, para o desenvolvimento fetal. Então, é muito importante. Então, se a gente fosse pensar aqui no manejo desse estresse na gestação, né, eu acho que existem alguns pilares que a gente precisa aí estar conversando, né? A gente falei lá na frente que deficiências nutricionais interferem, né, nessa questão do estresse. Então, por exemplo, se eu tenho uma alimentação, que é uma alimentação pobre nutricionalmente, na qual eu tenho uma ingestão baixa de alimentos de verdade, na qual eu como muito fora, ou como alimentos mais industrializados, ou mesmo como saudável, mas não sei que quantidade comer, isso impacta. Porque, por exemplo, se eu não tenho a minha dose de proteína adequada na gestação, isso a gente sabe que é mutável a cada trimestre, dependendo ali desse peso da paciente, né? Eu tenho ali várias dificuldades, como que essa falta de proteína pode impactar no crescimento fetal, pode impactar em alguns sintomas que eu possa sentir a mais. Então, eu fico uma gestante mais inchada, mais pesada ao longo da gestação. Então, esse ajuste nutricional é muito importante. E aí, não deixar faltar as vitaminas importantes também para a produção adequada de neurotransmissores, né? Então, complexo B, vitamina D, ômega 3, o zinco, o magnésio, ter também uma boa qualidade intestinal, para quê? Para que eu consiga absorver esses nutrientes e formar esses neurotransmissores de forma adequada, né? Muita gente por esse... porque pela questão hormonal, né, o intestino vai ficando mais preguiçoso, todo o metabolismo da gestante vai ficando, né, mais devagar, mais lento, principalmente mais no primeiro lento. trimestre, né, que a gente tem aí um aumento da progesterona. Exato. Então, o trânsito gastrointestinal, né, ele fica num funcionamento um pouco mais lento. E isso pode impactar numa constipação. Por isso que o ajuste nutricional, o ajuste alimentar vai ser diretamente proporcional, né, à qualidade de vida dessa gestante. E não só para ela ter um intestino funcionando, como também para ela conferir proteção imunológica. Hoje a gente já tem vários estudos científicos que a gente consegue passar através do líquido amniótico, né, uma proteção imunológica de como está essa microbiota materna, né? Então, se uma mãe que ela tem uma qualidade boa de intestino, no qual ela tem uma boa produção de bactérias boas, isso vai passar através ali desse líquido amniótico e também no momento do parto para essa criança, isso vai proteger essa criança contra doenças alérgicas,
contra doenças respiratórias, quanto transtornos de desenvolvimento. Então, mesmo que ela está passando por uma situação difícil, tem como a gente resolver, tem como a gente melhorar, tá? Independente da fase que ela se encontra. Eu acho que sempre tem que buscar ajuda, sempre tem que, né, ter alguém para te dar ali ferramentas. Às vezes sozinha a gente não consegue encontrar uma saída. Então, fazer esse manejo alimentar, o cuidado intestinal, né, o consumo adequado dos nutrientes é um fator indispensável para o manejo do estresse, né? Se eu não tenho uma boa nutrição, né, a ligação intestino-cérebro, ela é uma ligação única. Então, tudo que a gente come interfere aqui na nossa mente. Então, é preciso ter esse ajuste nutricional, né? Então, em relação à alimentação, suplementação, precisa estar tudo ajustado, sim, gente. É uma questão muito importante. A gente determina a saúde do nosso filho na barriga e futura, tá? E até das próximas gerações a gente sabe também que a gente vai passando. Então, é realmente muito preciso ter esse controle. E agora a gente falando aí do que a gente precisa manejar a nível, né, mais emocional, né, do que o yoga pode nos trazer. O que a gente pode estar fazendo, colocando no nosso dia? O que a gente precisa prestar atenção? Uma gestante, assim, o que é muito importante ela entender é que a prática de yoga na gestação e qualquer prática de atividade física na gestação precisa ser adaptada, tá? Então, porque ela está passando aí por várias transformações e várias coisas que ela poderia fazer antes, agora na gestação já não é tão indicado e pode ser, às vezes, até arriscado, né? Então, ela estar buscando aí, pelo menos, uma prática de atividade física, no mínimo 150 minutos por semana, né? Melhor ainda se ela conseguir distribuir, tipo, essa prática de atividade física, digamos assim, 30 minutos por dia, né? Então, se você puder fazer essa prática aí, né? Então, você já vai estar diminuindo a chance de você ter muitas dores, né? Então, assim, com o crescimento do bebê lá dentro, vai surgindo muita dor nas costas, dor pélvica, né, dor lombar, dor nas articulações. Então, a prática de exercício físico, seja ela qual for, vai ajudar muito, né, a mulher a trabalhar com isso. No yoga também a gente trabalha muito a questão da respiração, né? E essa respiração não somente vai ajudar ela a se manter mais calma e tranquila durante a gestação, mas essa respiração vai ajudar ela na hora do parto, né? Por mais que, enfim, se você quer um parto natural, né, é muito importante você ter essa respiração como uma segunda natureza para te manter calma, tranquila, para o parto fluir mais, né, naturalmente, com menos dores, né, então, até a percepção de dor dela, quando ela tem controle da respiração, essa ideia da dor para ela diminui, então ela consegue, né, ficar mais relaxada. Isso é muito, muito importante. A questão da meditação também, né? No meu curso, assim, eu mapeei, assim, várias questões, assim, emocionais e mentais que vão surgindo, né, ao longo da gestação. Então, é um momento também legal da gente poder parar, né, e refletir sobre aquelas questões. Que tipo de mãe que eu quero ser? Como que eu vou estar lidando com o meu parceiro? Enfim, né? Eu sinto medo do parto, eu sinto medo de não dar conta. Então, ela aí buscando momentos onde ela pode se questionar e refletir sobre aquilo. E às vezes ela refletindo sobre aquilo, ela vai conseguir se tranquilizar, né? E são todas práticas que você vai adquirindo para si. Então, assim, é muito comum, assim, aqui no meu estúdio, às vezes eu tenho alunos que precisam parar de praticar, né, por uma razão ou outra, mas eles me encontram na rua, Paula, essa semana eu senti uma dor muito forte nas costas e tal, eu fui lá, eu fiz umas posturas de yoga e eu mesmo já me curei, sabe? Então, é algo que você traz para você. Então, essa gestante vai aprendendo a se autorregular, né? Então, ela vai aprendendo técnicas e ferramentas para ela se
regular ela, se acalmar, né? E isso vai favorecer não só na gestação, como a gente falou, mas até a maneira como ela vai interpretar o pós-parto depois, como ela vai lidar com essa criança, né? Sim. Ela vai entender o quão importante é ela poder cuidar dela, né? E como que isso ressoa no filho dela, né? Eu não sei, tu deve perceber isso muito, assim, mas eu percebo isso dentro de mim aqui com o meu filho. Quando eu tô bem, quando eu tô tranquila, que eu tô calma, eu tô cuidando de mim, eu consigo lidar com ele de uma maneira muito tranquila. Até quando ele faz alguma coisa que não era para fazer e tudo, né? E assim, quando a gente tá, né, realmente estressada, ansiosa, qualquer coisinha a gente explode com o nosso filho. Sim. E aí ter esse preparo é fundamental, porque a gestação já é uma fase na qual os hormônios estão à flor da pele. E realmente essas emoções muito bruscas, elas não são interessantes para essa criança, como a gente está falando. A gente meio que autorregula as emoções já dessa criança já na gestação, né? Ele já acaba passando por esse ambiente, então isso tudo vai refletir na vida futura, né? Até então, essa perigo de parto prematuro, né? Muito estresse também. na gestação pode gerar parto prematuro, então as pessoas não correlacionam, mas o estresse causa tudo isso, gente, querendo Sim. ou não. Né? E a gente precisa manejar. E além disso que a gente todo falou, né, também da questão alimentar, nutricional, essas práticas, né, tudo isso que vem acalmar, a questão da regulação também do sono, ela é indispensável, gente. Nossa rotina hoje, ela, né, é difícil a gente encontrar pessoas que acabam dormindo num horário mais cedo, né, adaptando essa rotina, mas a gestante, ela precisa, ela não pode realmente ter um sono meia-noite, mais tarde que isso. O ideal é ela estar dormindo 10 horas da noite, na qual a gente tem produção adequada de melatonina, ela ter um aprofundamento do sono, ela chegar na fase REM do sono. Eu sempre pergunto para os meus pacientes se você sonha, você tem sonhado, né? O sonho é uma, né, quando a gente sonha, a gente acaba chegando nessas fases do sono, a fase REM do sono. Então, é a fase na qual eu falo, a gente faz uma faxina cerebral, a gente faz uma limpeza cerebral, a gente faz a produção adequada dos hormônios ali para realmente contribuir para o crescimento fetal e para a tranquilidade dessa gestante. Então, se você está passando, né? Ela um dia mais tranquilo, ela vai ter mais disposição, né? E aí que entra muito yoga, né? Porque se a gestante está totalmente sedentária, o que vai acontecer? Ela vai começar a ficar muito endurecida, muito rígida, vai sentir muita dor. Ela não vai conseguir encontrar uma posição tranquila, né, boa e confortável para ela dormir. Então, até isso, sabe? Também, outra coisa, muita gente me fala assim, que bom, hoje eu vim no yoga, eu vou conseguir dormir bem. Hoje eu sei que eu vou dormir bem, sabe? E as gestantes Perfeito, porque também ela achou aquele momento, né? Eu sempre falo, vamos fazer higiene do sono, mas quem já tem essa questão de fazer a prática, fazer essa prática já vai ajudar muito, porque você já vai desacelerar, mas mesmo assim, fica longe das telas depois ali das 8, 9 horas, luzes mais amarelas e não brancas na casa, né? Você não ficar exposto, hoje a gente está vendo, né, muita notícia, e aí vê tragédia à noite, e aí não é o momento de você estar vendo, não é o momento também de ter uma DR com o marido, porque aí também todo mundo já vai ficar estressado. Então, a gente tem que modular esse horário da noite para ser um horário mais tranquilo, para ser, né, realmente uma rotina que facilite. O uso do magnésio também para relaxamento das gestantes é muito interessante. A gente também avalia em muitos casos o uso da melatonina, mas o que eu mais vejo é que as pessoas têm a produção de melatonina, porém elas têm esse excesso de tela, de luz, que acaba inibindo a sua própria melatonina natural. Então, antes da gente recorrer a uma melatonina ali na farmácia porque está dormindo mal, primeiro tem que ajustar e fazer essa higiene do sono. E a prática de yoga, se puder associar, é maravilhosa para você realmente ter esse relaxamento e conseguir dormir de uma forma mais tranquila. Eu tenho, assim, até no meu curso tem, assim, uma prática para antes de dormir, sabe? Então, vai ajudando a fazer, respiração, tudo, vai limpando, deixando todo dia para trás, né? Não, tudo isso perfeito, é excelente. E ainda mais pensando, né, eu tenho mais filhos, então quando eu passei por gestações, né, já com os outros filhos, é uma fase que tu tá ainda mais estressada nesse sentido de ter mais demanda. Então precisa ter um momento de relaxamento à noite, né?
A gente tem toda a demanda da casa, né? Com o marido, com os filhos, com o trabalho, mas a gente precisa tirar esse tempo. Eu falo, se tu não se cuida, né? A conta, ela chega. Então, a gente precisa ver e saber o nosso limite. Opa, né? Eu já não tô legal, eu já tô ficando irritada demais, o meu olho tá começando a tremer sozinho. Então, tem fatores ali que já estão em deficiência nutricional, em aumento de estresse muito grande. Então, a gente precisa se perceber realmente, né? E aí, conduzir da melhor forma ali esse estresse para que essa gestação chegue até o final, né, com sucesso, da forma que aquela gestante sonhou, imaginou, com aquele bebezinho, da forma mais saudável, né, e o parto dela lindo como ela sempre imaginou. Então, realmente, fazer esses cuidados vai ser muito importante para essa finalização. Eu sempre falo desses 3 pilares, assim, né, na gestação e na vida, né, que é sempre nutrição, atividade física e cuidado mental e emocional. Se você faz um pouquinho que seja, assim, ó, todo dia, ou mantém o hábito, nossa, você já tá à frente, né? Já melhora muito, né? Nossa. E assim, às vezes a gente quer, mas eu não faço nada, então acaba deixando de lado. Gente, começa com um pouquinho, começa dormindo um pouquinho mais cedo, né? Começa desligando essa tela um pouquinho antes, começa bebendo mais água, começa colocando mais fruta, começa daqui a pouco comprando mais salada e a gente vai melhorando aos poucos, né? É isso que é a construção do hábito, é um passo de cada vez. Então, com esse um passo de cada vez, a gente chega lá, né, na nossa faixa ideal de saúde, né, na faixa que a gente precisa estar ali para ter uma gestação saudável. Bom, eu acho que a gente, né, conversou sobre bastante coisa, foi muito bom esse nosso papo. É sempre muito importante falar sobre o quanto as emoções interferem, né, ali na gestação. Então, hoje foi abordado sobre muita coisa. Enfim, queria que tu deixasse, né, uma mensagem final aí para quem está nos assistindo, né, sobre como manejar, sobre como conduzir essa gestação de uma forma mais tranquila e mais segura. Eu acho que é aquilo que eu acabei de falar, assim, né, que são os 3 pilares, assim. Então, assim que você se descobriu grávida, né, busque, né, uma boa nutricionista, assim, especializada em gestação, né, a Mariel tá aqui. Eu acho que a alimentação, assim, é muito importante, é algo que eu cuido muito pessoalmente também na minha vida, assim, né? E estar sempre ativa, e é aquilo que eu falei, a prática precisa ser adaptada para a gestante, né? Porque o bebê está crescendo ali, está acontecendo um monte de transformações biomecânicas, né, no corpo da mulher, então ela precisa saber o que ela pode e o que não pode fazer, e ela tirar esse tempo, de fato, para gerenciar o estresse e as emoções dentro dela, né, ela ir organizando a cabecinha dela para essa nova fase de vida, né? E eu sempre digo também, assim, se você não é mãe agora, né? Se você ainda nunca teve um filho, você é a mãe de um. Se você vai ter o segundo, é mãe de 2. Então, sempre vai estar mudando. Então, a gente sempre tem que estar abrindo espaço para essas novas possibilidades e para essa nova vida que está gerando, né? Então, é importante a gente tirar um tempo para a gente ir achando os lugares, né? Organizando a vida para esse novo ser que está chegando, assim. E com certeza é muito importante a gente estar trabalhando esse emocional e mental, porque a gente sabe que o estresse e a ansiedade tem graves, pode trazer problemas graves, né? Complicações graves para esse bebê, assim, a longo prazo, gente. Então, com assim, certeza, não, né? Não é só agora. E assim, não é só que nem a gente falou, não é só uma restrição de crescimento agora, é impactos significativos no aumento de risco de várias doenças na vida futura dessa criança. Então, não é só o nervosinho, eu tô nervosinha agora, mas isso não tem correlação nenhuma. Não, lá na frente, isso vai repercutir. A epigenética já sabe, né? Eles estudam, então, assim, tem sim, muito. Então, assim, tudo aquilo que tu puder fazer, assim, de bom, só vai beneficiar, vai facilitar a tua vida no futuro e no presente, né? E a do teu filho também, assim. Com certeza, com certeza. É bem então, importante, né?
Paula, eu queria te agradecer Eu por também. ter disponibilizado esse tempo aqui para a gente estar conversando. Foi muito bom essa nossa conversa. Acho que vai trazer muita informação. Quem não conseguiu assistir, né, agora vai poder estar assistindo depois, vai ficar salvo e eu vou marcar ali você para também todo mundo ter para acesso. aparecer na minha página também. Isso. Então, Tá. agradeço mesmo de coração. E ficamos aí para umas próximas também para a gente estar falando, que tem vários assuntos para a gente conversar, né, em relação sobre a gestação, mas foi muito bom. Obrigada, tá, Paula? Obrigada também, querida. Um beijo. Um beijo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.